Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo hoje. Hoje nós iremos debater aqui no TV OAB um tema extremamente sensível e de relevância nacional. Nós vamos falar sobre um incidente com óleo, que atingiu basicamente 2/3 do nosso país em 2019. Um tema extremamente relevante, porque além de envolver questões marítimas, afeta a segurança da navegação, envolve uma poluição ambiental e a sociedade ainda tem várias dúvidas. Quem podem ser os responsabilizados? Qual foi os possíveis países envolvidos? Em que pé estão as investigações? Temos diversas dúvidas, inclusive como o Brasil pode se portar para prevenir cenários como esse, quais são as responsabilidades e se existe um fundo de compensação, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional. Então, considerando a relevância do tema, nós convidamos o Dr. Wellington Camacho Nogueira, uma das maiores autoridades de direito marítimo e ambiental em nosso país. Atualmente, ele está como assessor jurídico da Diretoria dos Portos e Costas, além de ser bacharel em Ciências Náuticas. O vice-almirante Nogueira também é bacharel em Direito, especialista em Direito Ambiental, em Hidrografia e Navegação, mestre em Direito Internacional Marítimo pela International Maritime Law Institute, vinculada à IMO, que fica em Malta, autor de diversos artigos, obras, capítulos de livro, envolvendo o direito marítimo e o direito ambiental. Todo o Brasil, principalmente no ano passado, ficou um pouco chocado com as cenas de óleo que chegavam em nossa costa, principalmente porque nós não tínhamos conhecimento de quem era o poluidor, se aquilo estava vindo de um acidente marítimo, uma colisão, um naufrágio, de um derramamento, de um incidente, mas a poluição continuava a chegar. Nós comemoramos um ano do incidente, da poluição. Recentemente, acredita-se que algumas manchas de óleo retornaram ao Brasil, inclusive apareceram em Itapuama, alguns pequenos resquícios de óleo. Foi um dos maiores incidentes na nossa costa, chegando a atingir 9 estados do Nordeste, 2 do Sudeste, quase 5.000 toneladas de petróleo cru com areia foram misturados, diversos animais afetados. A poluição chegou a atingir foz de rios, como o Rio São Francisco, o Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, diversas unidades de conservação, e nós ficamos com diversas dúvidas. Como o Brasil deve se portar, quais os cenários que podemos ter de perspectivas para uma maior segurança no futuro, e também vamos conversar, em breve nós estaremos aqui com a professora doutora Eliane Otaviano Martins, que é pós-doutora em Direito Marítimo e diretora atualmente da Maritime Law Academy, que faz diversos cursos, congressos, inclusive parceira de nossa instituição, a Ordem dos Advogados de Pernambuco. Então, sem mais delongas, todos nós queremos escutar sobre o caso de uma das maiores autoridades. Eu vou passar a palavra para o doutor Nogueira. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disposição para conversar com nós, o OAB de Pernambuco, sobre esse caso. Tenho certeza que será muito esclarecedora as suas observações e conseguirão sanar diversas dúvidas, tanto minha como de toda a sociedade. Doutora, por favor, lhe passo a palavra. Seja bem-vinda à nossa casa, ao OAB de Pernambuco. Muito obrigado, doutora Ingrid. É um prazer muito grande poder estar com a senhora e com a doutora Eliane Otaviano nessa audiência. Eu agradeço, em nome da DPC, a sua oportunidade, também da Marinha e da Diretoria Geral de Navegação, tá, pela oportunidade, também para esclarecer, mostrar algumas coisas que aconteceram durante esse ano, desde o início do incidente até os dias atuais, tá, e agradecer também, sobretudo, a Deus pela oportunidade de sempre estar com saúde, esses dias difíceis de Covid, e espero também que todos estejam bem da mesma forma, tá? Então,
eu vou passar já a apresentação, né? É uma apresentação, obviamente, simples, né? E resumida. O Almirante Campos, que é o nosso diretor-geral de navegação, já tratou de forma mais ampla desse assunto, né? E de modo que a minha ideia é focar nos aspectos jurídicos e mais nos aprendizados que foram colhidos durante todo esse tempo que a gente tem trabalhado nesse caso, tá? Então, vamos passar aqui para a apresentação. Vamos ter uma conversa sobre esse acidente, né, e a dimensão dele, né? Vocês podem ver aqui uma imagem de militares da Marinha fazendo uma limpeza de praia, né? Onde o óleo atingiu, né? Essa daqui é a Barra de São Miguel, né? E essa foto foi tirada em 8 de novembro de 2019. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da descrição do derramamento, né? O primeiro registro do derramamento foi na costa aqui de Pernambuco, né? E a gente tem mais uma ocorrência mais ao sul, em São João da Barra, no dia 1º de dezembro. E, perdão, deixa eu começar. O primeiro registro, né, foi na Paraíba, no dia 2 de setembro. Tá? E o segundo foi na reserva extrativista de Ururupu, no Maranhão, dia 5 de outubro. E mais ao sul, em dezembro, né, também uma ocorrência, o limite onde o óleo atingiu a costa, né? Sendo que, né, essa foi a dimensão, em termos de costa, que o óleo atingiu, né? Ou seja, conforme a doutora Ingrid comentou, acho que foram mais de 4.000 quilômetros de costa atingida pelo derramamento de óleo. Tá? Esse incidente é um incidente inédito, né, em termos de extensão e de duração, devido ao fato de que a gente não soube de onde é que, no primeiro momento, de onde é que o óleo veio, como é que ele se comportou no primeiro momento. No primeiro momento chegou uma quantidade pequena de óleo. A gente não tinha dimensão de que viria uma avalanche de óleo nos dias subsequentes. Isso daí não foi, obviamente, necessário para, no primeiro momento, acionar o Plano Nacional de Contingência. O Plano Nacional de Contingência, ele possui vários critérios para que ele seja acionado, conforme a gente sabe. Então, tem que ser um incidente de relevância nacional, conforme preceitua o decreto, né? A gente também, se a gente for olhar na resolução 397 do CONAMA, de 2008, a gente pode perceber também no anexo 3º, que até 8 metros cúbicos de derramamento de óleo é um pequeno derramamento. Entre 8 e 200, a gente tem um médio derramamento. E acima de 200 metros cúbicos, aí sim, já poderia ser considerado um derramamento já de grandes proporções. Então, eu acho que o acionamento do Plano Nacional de Contingência foi um acionamento muito criterioso. A Autoridade Marítima, junto com o IBAMA e com a ANP, o Ministério do Meio Ambiente, tomaram as precauções devidas para não acionar todo um corpo gigantesco de pessoal e material, entendeu? Para que no primeiro momento não fosse um caso, por exemplo, de um incidente em nível nacional. Então, a estrutura do Plano Nacional de Contingência, essa que é apresentada aqui, o Comitê Executivo, composto aí de vários ministérios, né? A Autoridade Nacional, o Ministério do Meio Ambiente, o GAA, né, que é composto pela Autoridade Marítima, né, a Marinha, a IBAMA e a ANP, né? Eles foram os gestores, na verdade, de toda essa reação a esse derramamento de óleo. E o coordenador operacional também, os 3 anteriores, né, citados, o comitê de suporte. Conforme a gente
percebeu, né, a gente, conforme a gente nota, esse derramamento envolveu várias instituições, a Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, todos esses entes, né, a IMO, IOPC, todos eles contribuíram para que nós pudéssemos dar uma resposta bastante efetiva para esse derramamento de óleo. Lembrando sempre que a dimensão desse derramamento foi gigantesca. A gente pode imaginar aí, no caso do Prestige, por exemplo, em 2002, quando ele quebrantou a 178 milhas a noroeste da Europa, né, e atingiu ali a França, a Espanha e Portugal. Se a gente puser os 3 países, os 3 estados aqui do Brasil, a dimensão é o dobro daquela que o Prestige atingiu. Tá? Então, só para a gente ter uma noção espacial. Tá? O Prestige, diferentemente do nosso caso, né, as autoridades, elas tomaram decisões políticas e não ouviram a comunidade científica. Aqui, no nosso caso específico, né, as autoridades envolvidas, a Marinha, a ANP e o IBAMA, procuraram o apoio de toda a sociedade, tanto a sociedade científica, quanto a sociedade maritimista, a comunidade maritimista, todos os pescadores, todos contribuíram para que nós pudéssemos dar uma resposta efetiva a esse derramamento de óleo. Tá? É uma situação sui generis, não há outra forma, entendeu, de dizer, porque em nosso sentido não houve na história dos derramamentos de óleo, um derramamento tão significativo quanto esse, no qual a gente não descobriu o autor até o momento. Então, aqui há algumas áreas, as áreas dos distritos navais, aqui o primeiro distrito naval, o segundo, o terceiro e o quarto distrito. Ou seja, devido à dimensão do incidente, os 4 distritos navais costeiros se envolveram e foram ferramenta, entendeu, para combater, tanto com pessoal quanto com material, esse derramamento de óleo. A Marinha, o Exército Aeronáutico e todos os outros parceiros, todos aqueles que a gente viu aqui, contribuíram para o sucesso dessa missão. Está aqui algumas fotos, né, da participação do GA no derramamento de óleo. Tá? E também fotos mostrando monitoramento. Aqui mais à direita, o pessoal do IBAMA e da Marinha, né? A participação do GA, né, para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, aqui está o quantitativo de pessoal, de material que foi utilizado nesse derramamento de óleo. Percebam que a Marinha contribuiu com 5.200 pessoas, 5 oficiais, né? Perdão, oficiais e praças e civis também. Então, a Petrobras, a Defesa Civil, tá? FAB, IBAMA, né? E a Marinha especificamente, pelo mar, ela apresentou resposta com 30 navios, 16 aeronaves. E com relação, voltou aqui, com relação à comunidade científica, né, o slide aqui saiu corrompido, por algum motivo, né, o doutor Ricardo Coutinho, do IEAPM, foi o coordenador geral, mas aqui nós tivemos coordenadores para recifes, né, aqui do lado esquerdo, para os recifes na costa do Nordeste, mangues, praias, áreas protegidas, tá? E houve uma coordenação muito grande da comunidade científica, de modo que, ao final, todos aprenderam muito com essa lição do derramamento de óleo do Nordeste. Tá? E trabalharam conjuntamente nas universidades, nos centros de pesquisas, tá? Enfim, aqui
né, mostrando novamente as instituições envolvidas, né? Os pontos pertinentes, né? Aqui a gente vê que o óleo ele veio dessa região, né, a leste da costa do Nordeste, né? E ele se dividiu aqui devido à corrente marinha que tem nessa região, mais o vento, enfim, de modo que nós dividimos, né, a área de, de atuação em 3 grandes áreas, né? A área 1, que é o centro, a área sul, 2, aí aqui em verde a área norte. Então aqui a gente vê também mapa de correntes, né? Aqui mais detalhada, uma corrente do Nordeste, do Norte aqui do Nordeste, né? Empurrando o óleo para a direção dos estados mais ao norte e para o sul também. Aqui uma nova imagem também mostrando como é que a corrente estava se comportando. Aqui uma carta de vento, né? Aqui vento predominante era um vento de leste, né? Ele empurrava o óleo para cima da costa. E aqui ele já vai nessa região mais ao norte aqui de Rio Grande do Norte e indo em direção ao Piauí, o vento já tem uma direção, né, que vem de sudeste. Então, ele também empurra a corrente cada vez mais para... o óleo cada vez mais para cima. Empurrou o óleo, né, em direção aos estados mais ao norte. E aqui a gente percebe também, já nessa costa aqui, o vento já vai mudando de direção, né, mudando de nordeste, né, passando para nordeste, empurrando o óleo para baixo, ajudando, inclusive, a corrente. Tá? Geralmente, quando ocorre um derramamento, né, essa é uma imagem que aparece em muitas literaturas internacionais, entendeu? Mostrando o que ocorre com o óleo quando ele está em contato com a superfície da água. Então, ele se emulsifica, se dissolve, se dispersa na coluna d'água, parte dele se evapora, se oxida e espalha. Então, foi isso que aconteceu no caso do Nordeste. Aqui a gente vê um novo gráfico, né, que mostra, eu vou me deter a esse grupo 4, que é um óleo mais pesado, que é o tipo de óleo que atingiu a costa do Nordeste. Tá? Então, ele permanece na água por mais tempo, mais em volume. Então, depois de meses, aqui na coluna horizontal, dias, né? Grupo 1 são aqueles que têm baixa densidade, né? E os demais, até chegar no grupo 4, né, com os óleos mais pesados. Então, eles permanecem bem mais tempo, né, na coluna d'água, até um ano. Ó. Isso daqui até justifica, né, conforme a doutora Ingrid comentou, o óleo que apareceu aqui por volta de julho e agosto, uma pequena quantidade que não foi, a nosso juízo, de quantidade suficiente para a gente acionar novamente o GAA e o Plano Nacional de Contingência. Foi uma pequena quantidade, aí que foi remanescente, né, depois das pesquisas do IEAPM, tudo, foi constatado que era o mesmo óleo do ano passado. Tá? Aqui, durante todo aquele período, né, foram coletadas várias amostras, foram analisadas aqui a quantidade delas na parte inferior, 294 amostras foram analisadas pelo IEPM ao longo da costa. Esse pontinho verde, onde vocês podem ver aqui, foram coletados óleos e encaminhados para o Instituto Almirante Paulo Moreira, lá em Arraial do Cabo, para que ele pudesse ser analisado. Tá?
4 amostras foram enviadas para a França, 9 para a Lepetro, SEMPS, que é da Petrobras, para a Noruega e para a Polícia Federal também, entre outros. Tá? Então, percebam que as amostras, as análises do material foram muito bem analisados por várias instituições. Tá? E chegou-se à conclusão, a maioria delas, de que o óleo que atingiu a costa do Nordeste era um óleo de origem venezuelana. Tá? Ele tinha todas as características do óleo venezuelano. Aqui, com relação ao tráfego marítimo, né, a gente, nas investigações, a gente começou a analisar, né, a quantidade de navios que poderiam ter ocasionado aquele derramamento de óleo. Mas a gente foi restringindo em função da modelagem numérica que nós fizemos para que nós chegássemos a aproximadamente uma área e dentro dessa área nós víssemos quais os navios que transitaram por aquela área. Tá? Então, chegou-se a um quadrilátero, né, que foi dimensionado por meio de modelagem matemática, análise química do óleo, junto com vários outros elementos que a gente viu anteriormente, a corrente, vento, a densidade do óleo. Tá? Então, chegou-se a essa área, que é uma área bastante ampla, que é um quadrilátero, né, que, conforme a gente vê, de 720 quilômetros por 487 quilômetros. Tá? Então, é uma área bastante grande, e a gente foi delimitando e fomos descartando várias hipóteses. Tá? E a gente chegou a alguns navios, né, que transitaram por ali e que foram, segundo a nossa análise matemática, objetos de análise mais apurada. Tá? Então, essa modelagem, né, ela, em outras palavras, ela fez o caminho contrário. A partir do primeiro toque do óleo na costa, lá na Paraíba, nós fizemos o caminho inverso, para chegar até o ponto onde a gente supôs que houve o derramamento, pela modelagem matemática. Seria como se você rodasse um filme ao contrário, para chegar ao dia exato no qual houve derramamento. Aqui a gente pode ver, nessa parte vermelha, a zona econômica exclusiva. Tá? Esse acidente foi em torno de 388 milhas da costa, em função da modelagem, a gente conseguiu chegar a esse número. Então, já em alto mar, depois da zona econômica exclusiva, tá? Mas foi bastante interessante e muito preciso esse cálculo. Tá? Importante ressaltar que as pessoas às vezes podem achar que um navio está no mar, é fácil você encontrar um navio. Não é. É uma coisa, o mar é gigantesco, muito gigante. Um navio parece uma agulha dentro de um palheiro, por exemplo. Então, um trabalho fenomenal para tentar chegar até o poluidor. Eu vou aproveitar o slide anterior e já vou comentar algumas coisas que são jurídicas, né, que interessam mais para a gente. Saindo agora da parte técnica, vamos agora para a parte jurídica. Né? O que a gente pode perceber aí que houve de infração em termos das convenções internacionais? O artigo 198 da Convenção das Nações Unidas, por exemplo, foi um dos artigos que foi mitigado, não foi observado. Por quê? Porque o poluidor, ele, em alto mar, primeiro, em alto mar, vige o princípio da liberdade de navegação. A Convenção das Nações Unidas estabelece várias liberdades. E também limitações. A gente, lá no artigo 112 da Convenção, do 100 ao 107, do 112, a gente vê
que observa na Convenção das Nações Unidas as limitações que existem em alto mar. E, fora as limitações e as liberdades, há o princípio da exclusividade dos navios de bandeira, ou seja, os navios de bandeira em alto mar têm o direito exclusivo de aplicar a sua legislação interna a esses países que estão, a esses navios, perdão, que estão registrados sob sua bandeira. Então, o artigo 94 da Convenção das Nações Unidas, ele preceitua que compete ao Estado de bandeira a gestão administrativa, técnica e social deste navio. Tá? Então, é uma das coisas que a gente tem que observar para cumprir a norma internacional. Então, o navio deveria ter informado o Estado de bandeira, obviamente, deveria ter notificado o Estado costeiro daquele incidente, ou o próprio navio informar diretamente ao Estado costeiro, conforme preceituam outras convenções internacionais, como a Marpol. Por exemplo, a Marpol, no seu protocolo, no artigo 1º, ela preceitua que o comandante ou outra pessoa encarregada do navio, envolvido no acidente, ele deve informar detalhes daquele incidente sem demora, o quanto antes, para o Estado de bandeira e também para o Estado costeiro. E isso não foi feito. Tá? E mais, no artigo 2º, ele é mais enfático ainda, né? Quando há uma descarga, uma provável descarga acima de um nível permitido de óleo, de substância líquida perigosa, qualquer que seja o motivo, inclusive realizados com finalidade de assegurar a segurança do navio, ou salvar vidas humanas, que seria o caso da avaria grossa. O navio teve uma avaria grossa, teve que jogar óleo no mar. Ele tem que informar, é obrigado a informar o Estado costeiro, o Estado de bandeira, de que ele jogou óleo no mar. Então, a gente percebe que, neste caso específico do Nordeste, isso não foi cumprido. A Marpol não foi cumprida, a Convenção das Nações Unidas não foi cumprida. E uma outra, terceira convenção também que não foi cumprida, que seria a Convenção de Intervenção em Alto Mar. A Convenção de Intervenção em Alto Mar, ela permite que o Estado costeiro, após a informação do navio, que ele tome medidas em alto mar para conter o óleo. E isso não foi seguido. Por quê? Porque o Estado costeiro, o Brasil, no caso, sequer foi notificado desse derramamento. Então, é uma falha grande que a gente percebeu, inclusive, na Convenção Internacional, nessa convenção, na Intervention. O que eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores é de que há uma necessidade desses navios serem acompanhados com maior rigor. O alto mar, ele não pode ser utilizado como uma forma de impunidade, de crimes. Lá tudo é possível. Não, lá em alto mar, nada é possível, exceto as liberdades que a própria Convenção das Nações Unidas te outorga. Ponto, só isso. Você não pode poluir o mar, o armador não pode poluir, mas, enfim, o que a gente percebe é que o alto mar é utilizado como a sensação que se passa que o alto mar é utilizado para cometimento de crime, de infrações e atos ilícitos. Isso não pode acontecer. Então, a gente, para que tenhamos um maior controle desses navios que passam por essas áreas, a gente deve fazer sugestões de alterações em algumas convenções, conforme eu vou mostrar mais adiante. Tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Tá? E outra coisa também que a gente percebeu nas investigações, que muitos navios desligavam os seus equipamentos que são obrigados. Por exemplo, o AIS, que é um equipamento de segurança também da navegação, que está previsto no artigo 19 das SOLAS, e o LERIT também, que é um outro equipamento importantíssimo também de acompanhamento dos navios, que
mostram a sua posição. Tá? Então, esses requisitos não foram observados. Esses navios, eles desligavam os seus equipamentos, aí a gente denomina esses navios de dark ships. São os navios fantasmas. Eles, talvez para cometer atos ilícitos em alto mar, eles desliguem os seus equipamentos. Tá? E a gente encontrou, durante as investigações, alguns navios, alguns dark ships. Então, os ensinamentos colhidos, né? Passando já um pouquinho mais para o final, né? Os trabalhos com outros órgãos foram fundamentais, houve uma coordenação fantástica do GAA com vários órgãos da administração, tanto direta quanto indireta, com setores privados, enfim, foi um aprendizado muito grande. Capacitação de pessoal, análise de óleo e modelagem de dispersão de óleo, a gente fez um trabalho muito importante nesse sentido, foi o que propiciou a gente chegar aonde nós chegamos com relação aos navios suspeitos. Tá? Alterações no arcabouço legal relacionado à poluição no mar, né, tanto na IMO quanto na CNUDN, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e a necessidade de ampliação do monitoramento da Amazônia Azul, que é o CISGAAS. Eu não vou entrar no detalhe do CISGAAS, porque é bastante amplo, mas apenas para que vocês tenham uma ideia, seria uma varredura por radares ao longo de toda a nossa costa, de todos os navios, e nós teríamos a posição de todos os navios que transitassem no mar, ou seja, nós teríamos um controle efetivo do tráfego marítimo nas nossas águas jurisdicionais. Tá? Então, agora, outro ponto que a gente entende como bastante importante é a necessidade de aderirmos, de ratificarmos convenções internacionais que possam, num futuro, cobrir indenizações por poluição por derramamento de óleo. A CLC 92 é uma convenção internacional que traz um limite de responsabilidade maior do que a CLC 69, a qual nós ratificamos no passado. Aí ainda está em vigor no Brasil. Muitos países migraram para a CLC 92 em função de alguns fatores, principalmente do valor das indenizações e pelo fato de ela também englobar não só águas interiores, mas também o mar territorial e até o limite da zona econômica exclusiva. Ao passo que a CLC 69, ela só, além do limite reduzido, ela só é aplicável até o limite do nosso mar territorial. Tá? Então, atualmente, com as reformas, com os protocolos de 2000, a CLC 92, ela atualmente, esse valor de 4,1 milhões significa de SDRs, que é uma referência internacional, né, para esse valor aqui de R$ 7,61 custa cada SDR. Então, se vocês fizerem as contas, né, a gente vai chegar lá quase 40 milhões de reais. Aí variando aqui no limite aí de 89,7 milhões de SDR, esse também é o limite, tá? Para navios petroleiros de maior porte. A gente tem aqui 141 países que aderiram e 97% da tonelagem mundial. O Brasil, em 2009, propôs essa convenção para que fosse aderida, mas ela voltou em 2015 da Câmara, porque ela fazia parte de um pacote de 3 convenções, dentre elas a FAN de 71. Como a FAN de 71 saiu de vigor, a Câmara reenviou para o Ministério das Relações Exteriores e depois não houve retorno dessa convenção para adesão. Tá? Nós julgamos muito importante para que haja possíveis indenizações no futuro. A outra é a FAN de 92. A FAN de 92, né, ela é um fundo suplementar com relação ao de 71. Como 71, muitos países migraram para a FAN de 92, a FAN de 71 saiu de vigor. Tá? Então, ela não vigora mais.
apenas a Fund 92. Tá? A Fund 92, ela se destina, né, o primeiro objetivo dela é indenizar os estados e as pessoas que sofreram danos pela poluição, ou seja, aí entre os pescadores, rede hoteleira e as pessoas que não puderam obter uma indenização do proprietário, onde o óleo escapou, se a indenização devida por tal proprietário não é suficiente para cobrir os danos sofridos. Ou seja, a Fund 92, ela é utilizada quando os recursos da CLC 92 já se esgotaram. Então, se o limite, que ela quer dizer é o seguinte, se o limite de responsabilidade do armador da 92 é X, a Fund, ela dá um up até o limite de 135 milhões de SDRs, tá? Isso daí daria em torno de 1 bilhão aproximadamente de reais, tá? Então, a Fund, a gente tem estudado, entendeu? Ainda depois da CLC 92, a intenção é nós aderirmos, o Brasil aderir à Fund 92. Tá, então, dando prosseguimento na alteração das convenções internacionais, a gente intenciona, na verdade, alterar essas convenções internacionais para que os navios que transitem pela área SAR, que é a área de socorro e salvamento, possam aderir ao nosso sistema de rastreamento. Nós fizemos alterações na Norma 1 e Norma 8, unilateralmente, já para os nossos navios de nossa bandeira que transitam nessas áreas, eles já eram obrigados no mundo todo, perdão, e também para os navios de outras bandeiras que transitem pela área SAR e pelas nossas águas jurisdicionais. Tá? Então, a CNUDN, ela, nesse caso, conforme eu mostrei, ela apenas diz que o Estado tem que notificar um Estado que for ameaçado e tudo, mas não tem essa obrigação de seguir, de permitir que o navio seja acompanhado. A Convenção SAR convida, ela não tem obrigação, ela convida os Estados a participarem do rastreio, mas não obriga. Tá? A Convenção SOLAS, da mesma forma, segue nesse sentido. Ela obriga que seja utilizado o AIS, mas com relação ao LERIT, o LERIT, na verdade, ele surgiu em função da questão do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Então, a regra 19.1 da Convenção SOLAS foi criada para atender a essa demanda. Então, os navios que transitem até 1.000 milhas da costa são obrigados a reportar ao estado costeiro a sua posição. A Marpol, conforme a gente viu, né, também fala que preceitua que o proprietário o comandante proprietário, o responsável, deve informar em caso de acidente, mas também não fala nada sobre o acompanhamento dessa embarcação. E a Intervention Convention da mesma forma. Tá? A gente, infelizmente, a gente é signatário de uma convenção que, no final das contas, não pôde utilizar essa convenção em benefício do próprio país. Tá? Então, a Marinha tem dado esforços para alterar essas convenções internacionais. Então, a gente, por meio das reuniões dos comitês da IMO, o MSC, o Comitê de Segurança Marítima, né, trata das solas da Convenção SAR, a gente já, na reunião, essas reuniões, elas estavam marcadas para o início do ano, mas em função da Covid, elas estão acontecendo agora. Então, o MSC vai estar reunido até amanhã, conforme vocês estão vendo aqui, né, do dia 4 até o dia 11 de novembro, tá? Em remoto. A gente não está tendo reuniões na IMO, não. E as outras reuniões, né, já estão agendadas já para o ano que vem. Da mesma forma, a Marpol, que é tratada no Comitê de Meio Ambiente da IMO, né, a reunião também remoto,
né, com os países signatários, começará aqui no dia 16, próximo, né, em novembro. Elas também estavam agendadas para o início do ano, mas em função da pandemia foram postergadas. E a sessão ordinária também já para o ano que vem. Tá, aqui a gente tem as propostas, a Convenção SAR e a SOLAS, né, já sendo apresentada, né, nessa reunião que termina amanhã, conforme os senhores comentei, e as discussões só vão ocorrer, né, em janeiro. Elas são, essa apresentação ela é proposta, né, e os grupos, né, os subcomitês vão estudar essas essa convenção, tá? Essas alterações, perdão, em janeiro de 2022 e 2023, de modo que, se as nossas pretensões forem acolhidas, em 2023 a gente vai ter uma emenda a essas convenções. Da mesma forma, a Marpol, né, ela será apresentada aos estados agora, na semana que vem, e maio de 21 e 22 será discutido. Em 22, outubro de 22, a gente já vai ter uma posição. Tá? E a Intervention Convention, né, da mesma forma, a próxima reunião será em maio de 21, e em 2022, 21/22, a gente já deve ter aí a conferência das partes já para discutir as alterações. Tá? Essas convenções foram encaminhadas por meio desse ofício aqui da SEC-IMO, que é sediada aqui na DPC, a CCA-IMO, para que a gente encaminhe, né, todas essas emendas por meio do RPB-IMO, tá, e sejam discutidas. Tá, o que eu tinha a dizer era isso, entendeu? Em palavras rápidas, o assunto é muito grande, ele não se esgota com essa pouca apresentação que eu fiz, com poucos detalhes, entendeu? E de modo que eu acho que a gente ainda vai ter muito o que aprender e o que estudar, né? E eu só tenho a dizer, né, que agora, em termos de investigação, essas investigações, a Marinha já encerrou a parte do levantamento prático, mas ainda continua ouvindo, tentando buscar mais informações junto aos países de bandeira dos navios suspeitos. Uma das coisas que nós percebemos também na Convenção das Nações Unidas é que o princípio da cooperação entre os Estados, ele não está funcionando conforme deveria funcionar. Eu acho que os Estados deveriam ser mais participativos e procurar resolver os problemas dos navios subordinados registrados em suas bandeiras, de modo que traga maior segurança jurídica em alto mar, na zona econômica exclusiva, por onde os navios fazem passagem inocente. Enfim, eu acho que agora o trabalho é mais... já está, né? A gente apresentou todo o material para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, então eles estão fazendo a parte deles agora. Nós fizemos a nossa parte, estamos ajudando, trabalhando em conjunto com eles, para que nós possamos chegar até essas pessoas, até esses infratores, até o navio, seja lá quem foi, entendeu? Que poluiu, que fez essa poluição em alto mar. A gente viu que ela pode ter sido um acidente, pode, mas só que mesmo sendo um acidente, ele tem que ser notificado. Então, a partir do momento que você não notifica, você é omisso e torna-se cada vez mais responsável. A Marpol, ela te obriga o comandante a informar. Tanto é assim que a Lei 9966, seu decreto, prevê penalidades para aqueles que deixam de informar um derramamento de óleo, de forma muito correta. Então, eu creio que o que aconteceu em alto mar, ele deve ser punido, entendo que seja um crime do artigo, inclusive 97 da Convenção das Nações Unidas, né? Ele disse que a responsabilidade em alto mar para tratar de crimes e atos ilícitos é do país de bandeira, ou, se houver um nacional de um país signatário, ele também
o Estado signatário também pode fazer essas investigações. Nesse caso específico, não havia nenhum brasileiro a bordo, mas o crime ocorreu contra o Estado brasileiro, como se todo o Estado brasileiro estivesse a bordo dessa embarcação, num sentido figurado e mais amplo. Então, o Estado ele tem sim responsabilidade para fiscalizar, inclusive em alto mar. Por quê? Porque não só o brasileiro, né, aquela pessoa nacional estaria podendo ser investigado se estivesse a bordo, quanto mais todo o Estado quando é vítima de um crime como esse. Então, fica aí o nosso estudo. Eu acho que o estudo está aberto, a gente tem que debater muito ainda e aprender muito sobre o fato. Tá? Doutora Ingrid, muito obrigado pela palavra e desculpe aí ter avançado um pouco aí. Aí a gente fica o restante para os debates. Obrigado. Comandante Nogueira, agradeço demais a sua explanação, muito rica. Todos aprendemos muito. Eu fiz algumas considerações, mas antes de adentrar, eu gostaria de saudar, agradecer a presença e já passar a palavra para a nossa professora, a professora doutora Eliana Otaviano Martins, pós-doutora em Direito Marítimo, diretora da Maritime Law Academy, que estará junto com a OAB de Pernambuco, que está coordenando, e a OAB de Pernambuco está ajudando, o congresso que ocorrerá no dia 26 a 28 de novembro aqui em Pernambuco. Então, a Maritime Law Academy é a grande organizadora do evento, junto com a professora doutora Eliana Otaviano Martins, a quem eu agradeço imensamente por estar debatendo a temática com a gente hoje, a sua presença, e já lhe passo a palavra, porque sei de seus compromissos, né? Mas nós queremos ouvir pelo menos um pouco dos seus ensinamentos, professor. Então, já lhe passo a palavra, agradecendo. Professor, a gente não está conseguindo ouvir o seu áudio. Bem, vamos aguardar a professora Eliane retornar. E eu gostaria de começar a fazer algumas considerações, comandante. E, assim, a sua apresentação foi muito rica, tanto no aspecto técnico. É importante a sociedade saber como o grupo de avaliação e acompanhamento GAA. Acho que a professora Eliane retornou. Professora? Mas eu acho que está com algum probleminha. Não só do aspecto técnico, é importante a sociedade saber as medidas que foram tomadas, como a Autoridade Marítima escutou a DPC, a Marinha, o IBAMA, né, o grupo de acompanhamento, escutou os órgãos científicos, identificaram que seria um caso de significância nacional. Uma das hipóteses para que seja acionado o Plano Nacional de Contingência, né, previsto por um decreto no Brasil. Então, é extremamente importante saber esse relato. Né? Nós sabemos, diversas pessoas que estão nos ouvindo, a sociedade sabe que existe o plano emergencial individual, em critério local, estabelecido no porto, depois o plano de área, em caráter regional, quando há um complexo portuário, e o Plano Nacional de Contingência, quando o incidente, ou a poluição, ou o acidente é de significância nacional, quando nós não sabemos a origem daquele ato, né, de onde está vindo a poluição, como você muito bem mencionou, a modelagem matemática foi feita ao inverso, né, de onde da fonte da poluição para onde estava chegando, mas de onde chegou para possíveis fontes.
E você mencionou de forma brilhante como é difícil, considerando a vastidão do nosso mar, zona econômica exclusiva, alto mar, a gente conseguir fazer essa modelagem matemática inversa do dano aos possíveis locais, tentando identificar os navios que estavam ali dentro de um quadrado, né, que não era um quadrado pequeno de hipóteses, identificando os possíveis culpados. Então, foi importante, muito importante aclarar esse passo a passo, né, para o grupo de avaliação e acompanhamento que foi acionado, né? Então, nós tivemos aí nos estados que tinham o plano de área e o plano nacional de contingência, como determina a lei do óleo. Foi muito importante também as suas manifestações quanto às convenções internacionais, a Marpol, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estabelece o princípio da unicidade de bandeira, né, a jurisdição do Estado de bandeira, o dever de se comunicar ao Estado costeiro, entre a Marpol, né, vou chegar também na CLC Convention, no Fund Convention. É importante também a gente mencionar a doutora Kátia, que estava aqui com a gente no chat, ela destacou a importância da sociedade civil, isso é verdade, né? Nós sabemos, principalmente em Pernambuco, que a sociedade civil, as associações civis, as ONGs, atuaram de forma muito incisiva, né? A ONG, inclusive aqui em Pernambuco, Salve Maracaípe, teve um trabalho extremamente organizado, mapeando, ajudando, coletando, a sociedade como um todo. Esse foi um trabalho desempenhado de forma conjunta para tentar conter o avanço do óleo, né, que ele se afixasse nas praias. Eu cheguei alguns dias para Porto, para Maracaípe, e o... Professora? Vocês me ouvem? Me ouvem? Perfeitamente. Muito feliz em a senhora estar... Forte e claro, professora. Muito bem. Boa noite, prazer grande em revê-la, professora. Uma satisfação muito grande. Todo meu. Tenho muita admiração pelo senhor, pelo trabalho da Marinha do Brasil. Para mim é uma honra aceitar o convite da nossa querida Ingrid para estarmos juntos tratando de um tema tão relevante. Eu estava ouvindo a sua exposição e realmente o senhor nos trouxe dados que nos levam a entrar realmente num estado de alerta muito grande, tendo em vista a ocorrência que me parece ser um precedente bastante complexo e jamais visto, inclusive no mundo, né? Então, desde já agradeço por todas as suas considerações e teria pouquíssimas questões que eu gostaria de levantar, até para que a gente pudesse dialogar a respeito, que muito me preocupam nesse momento, não só de Acho que a professora Eliane está com um probleminha lá na... Isso, normal. Hoje em dia, dela. Principalmente nesse horário, como tem um boom de pessoas utilizando a internet, às vezes a gente tem uma instabilidade. É um problema, já que o mundo inteiro agora utiliza como forma de comunicação a internet. Mas vamos esperar ela retornar. Então, destacando a importância da sociedade civil, né? A ONG aqui, Salve Maracaípe, teve uma atuação muito forte, em parceria com outras. Né? Eu gostaria de registrar aqui, inclusive, nossos agradecimentos enquanto cidadãos, né? Enquanto pernambucanos, isso foi muito, muito relevante para todos nós. As convenções internacionais, o dever do Estado de bandeira, o dever do Estado costeiro, como a gente pode... E a conclusão de que o DNA do óleo era, de fato, um óleo venezuelano. Isso é importante, né, porque a gente consegue identificar uma gama de responsáveis nesse caso. Olha, se o navio estava irregular, a gente não pode... O Estado que está abastecendo não pode abastecer, isso pode levar a uma responsabilidade também do Estado que carregou um navio irregular,
né? Então, temos uma gama aí de responsáveis por isso. Outra questão importante foi a questão dos aparelhos que as embarcações desligam. Professora? Oi, Ingrid, estou ouvindo. Continue, que depois eu me manifesto, tá? Muito Não, interessante. não, a gente quer escutá-lo, estava só preenchendo o tempo. Vamos tentar mais uma vez. Se a gente não conseguir, deixaremos para outra oportunidade. Eu estava ouvindo você comentar, eu também concordo com a sua posição e presto as minhas homenagens à Marinha do Brasil pelo relevante trabalho que sempre nos presta de uma maneira geral e em específico nesse caso, né? Fantástico, realmente fantástica atuação da Marinha, dentro, lógico, das peculiaridades que o caso nos trouxe, que conforme eu mencionava, e também tem sido assim tratado nos papers e pela comunidade de uma maneira geral, ele tem características próprias e peculiares que nos levam a entender que é um primeiro precedente que tem acontecido no mundo, né? E as minhas preocupações, comandante, também para a Ingrid, para que a gente coloque no debate, são os desafios que a gente tem para enfrentar, não só no contexto de uma retomada econômica do mundo pós-Covid, que, sem dúvida nenhuma, mostrou, de certa forma, o quanto o transporte marítimo é importante e também o mar enquanto aquilo que a gente extrai do mar para a nossa própria sobrevivência, ou seja, o mar quanto espaço e quanto volume, mas os desafios que os projetos da ONU, a agenda da ONU nos impõe, que diz respeito à Agenda 2030 e especificamente ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, número 14, que nos coloca uma série de desafios e de objetivos, são 15 metas bastante ousadas, que contém uma série de objetivos significativos para a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para um desenvolvimento sustentável. Além desta agenda, nós temos a década dos oceanos, que tem a pretensão de desenvolver uma ciência oceânica global, uma conscientização de uma maneira universal dessa importância dos oceanos e a nossa BR do mar. Essa preocupação, lógico, ela fica ainda mais relevante se nós considerarmos a BR do mar, considerando se realmente o Brasil está preparado para enfrentar esta agenda, estes objetivos da década do oceano e estas diretrizes tão importantes delineadas pela BR do mar, e uma delas, inclusive, é a sustentabilidade, perante esse paradoxo da competitividade e a sustentabilidade. Nós temos assim desafios muito complexos no contexto econômico, né? da nossa, não só de trazer investimentos para o país, para a BR do mar, para os nossos portos, mas fortalecer a nossa indústria marítima em geral, não só no setor de transportes, mas no setor de construção naval e dentre outros. E um incidente como esse, não é só esse, né? Nós temos ainda outros que nos deixam em estado de alerta, como o caso do navio Aidar, que você inclusive atuou nesse caso, né, Ingrid, que foi o navio que veio a naufragar com os bois vivos a bordo. O caso Chevron, que também já mostrou certa fragilidade na forma pela qual foi tratado o caso, inclusive com desfecho no âmbito do processo bastante questionável com relação à competência do Estado brasileiro, do Estado costeiro, que até o comandante bem comentou, porque não é porque o caso aconteceu em alto mar que afasta a nossa competência, e o caso Chevron aconteceu no Brasil, mas a decisão foi no sentido de se mandar os autos, mandar o processo para que fosse julgado, inclusive, pelo Estado de bandeira, né?
Então, alguns episódios, o caso Login Pantanal, derrame de containers aqui em Santos, que mais de 45 containers no mar, só 2 foram resgatados. O caso Alemoa, né, que foi aquele incêndio no Porto de Santos, 10 dias, a cidade em estado de alerta, o porto fechado, e dentre outros, né, os recentes também casos de naufrágio na Amazônia, sempre frequentes. Então, e este caso do Nordeste, então, ele, de certa forma, mostrou realmente a complexidade que será para o Brasil enfrentar esses desafios que o Covid-19 nos trouxe de uma maneira geral e ainda implementar políticas públicas e qualquer tipo de medida necessária para que estas ODS, essa ODS 14, esses objetivos da ODS sejam cumpridos. Então, a minha preocupação é muito grande, comandante, pois somente com esse caso, apesar de eu estar na área há muitos anos, eu não vi um caso tão difícil de se constatar a origem do acidente como esse. Então, além das minhas preocupações, que eu gostaria muito de ouvir o senhor e a Ingrid, eu gostaria de questionar se não seria possível que a origem, a causa desse acidente tivesse sido um naufrágio de um navio, e daí talvez se explicasse a demora da chegada à superfície do óleo, porque dependendo da temperatura e da profundidade, há uma demora natural que haja essa chegada do produto à superfície e até essa dificuldade de se determinar um ponto específico pode vir daí, não sei. Eu vi essa hipótese sendo discutida numa palestra no Congresso e também em alguns artigos científicos. E a segunda hipótese que também ouvi ser defendida é a possibilidade de um duto, mas me parece que não há duto nessa região, né? Então, eu gostaria de passar essas questões, até gostaria de saber a opinião de vocês, se realmente entendem possíveis essas hipóteses ou elas estão afastadas, e estes objetivos tão complexos que nós temos nas próximas décadas e a nossa realidade que nos aponta tantas, não vou dizer fragilidades, né, mas tantos desafios que nos parecem, nesse momento, intransponíveis, né? Então, seriam as minhas considerações e eu gostaria de levar ao debate. Muito obrigada, professora Eliane, pelos comentários, ensinamentos e considerações. E eu já passo a palavra para o comandante Nogueira para que ele possa se pronunciar. Doutora Eliane, várias hipóteses foram levantadas e estudadas e descartadas, inclusive o navio naufragado. Nessa região onde nós fizemos a modelagem, nós não encontramos nenhum navio afundado ali, fosse naufragado, entendeu? E então a gente descartou essa hipótese. E com relação aos dutos... Só por uma questão realmente para entender, é muito profunda essa região onde provavelmente... Sim, é profunda e aquilo que eu falei, para a gente descobrir, achar um navio, ou até naufragado, ou até naquele ponto, é muito difícil, porque o mar é gigantesco, as ondas, entendeu? A gente, dos satélites, dos radares, tudo, são difíceis de detectar, entendeu? Então, aquilo que eu falei, é uma agulha num palheiro. Se você achar um navio afundado, é uma coisa muitíssimo difícil. Então, a gente estuda todos aqueles casos, desde antes da Segunda Guerra Mundial, para saber se ali tinha algum navio ou não. Por exemplo, o submarino
argentino, com toda a tecnologia do mundo, não conseguiram encontrar o submarino argentino afundado lá próximo ali da costa da Argentina, para a senhora ver a dificuldade. Ali a gente sabia que tinha um submarino que ele estava numa determinada região. Mesmo naquela região, a gente não foi possível encontrar o submarino. Então, é muito difícil. Com relação ao... Mas a hipótese de um alijamento ou de... Enfim... Alijamento pode ter sido um alijamento... Pode ter sido um alijamento por conta daqueles navios tanques que nós achamos que fossem suspeitos. Poderia sim, por quê? Porque ali pode ser que um daqueles navios estava muito carregado, naquela fase do ano, o cabo ali do sul da África é um mar muito agitado, então se o navio estiver muito carregado, ele pode afundar. Então, no período quando ocorreu o incidente, o tempo na África do Sul estava muito ruim. Então, pode ser que um daqueles ali tenha jogado óleo no mar propositalmente para conseguir passar pela África do Sul, sem ter problema de naufrágio. É uma hipótese, a gente não sabe, entendeu? Que nós também levantamos. Pode ser um alijamento. Conforme eu falei, houve ali, naquele caso, uma transgressão a Marpol. Se ele joga por qualquer motivo, ele tem que informar, principalmente o Estado costeiro e o país de bandeira. Primeiro, o país de bandeira. Segundo, se ele perceber que vai dar um problema para o Estado costeiro, ele tem que avisar, independentemente de qualquer coisa. Mas o que é que a gente pode ganhar com isso daí? A gente pode alterar as convenções para que esses navios sejam rastreados pelo Estado costeiro. Será bom para todos os estados costeiros. A gente vai saber onde é que o navio realmente está. Se aconteceu qualquer coisa com ele, a gente pode oferecer uma resposta rápida, aplicar a Intervention Convention, no caso, entendeu? Por exemplo, se ocorreu em alto mar, eu posso... qual foi a quantidade de óleo derramado? 3.000 toneladas. Então, ele aciona, o Estado costeiro aciona imediatamente o Plano Nacional de Contingência e faz aquele combate, aquela resposta em alto mar. Para isso que existe a convenção. Entendeu? Então, essa nossa proposta é bastante interessante. Comandante, que eu tenho, com os navios de bandeira de conveniência, porque nem todos são signatários da Marpol, né? Então, ou de outras convenções em matéria de poluição marinha. Então, ensejaria realmente uma ação global de conscientização desses estados, de um tratamento mais digamos assim, pormenorizado dessa problemática da competitividade da indústria naval e da bandeira dos países, que eu acho que é o fator mais complexo que nós temos hoje, que envolve a fenomenologia da bandeira de conveniência. Então, porque se os estados não forem signatários, prejudica toda esta possibilidade de uma cooperação do Estado, né? Então, realmente, eu concordo com o senhor. Eu acho que o problema tem que ser enfrentado com rapidez e haver uma cooperação global, realmente, dos Estados e pensar realmente numa ação que de certa forma, minimize os problemas que os navios de bandeira de conveniência têm causado para o mundo. Porque eu mesma também tive a oportunidade de fazer esse levantamento, e é um elemento comum em todos os grandes acidentes que têm ocorrido envolvendo marés negras e outros. E o grande fator comum é bandeira de conveniência. Então, me preocupa bastante, realmente, comandante, que não haja essa cooperação, seja por vontade do Estado e nem por obrigação decorrente dos tratados, né? Porque alguns deles, nem da Convenção das Nações Unidas de Montego Bay, do direito do mar, são signatários, quanto mais Marpol, outras. Então, realmente, o problema é bastante complexo, né? E existe outro caso que o senhor conheça, igual a esse, comandante, ou realmente nós estamos diante do primeiro? Eu não conheço, doutora Eliane, nenhum caso semelhante a esse nosso. Ele, para nós, ele é o primeiro. Também conheço
nos fóruns que eu tenho participado fora do Brasil, também tem se apontado como um precedente. Já houve casos de navios afundados na Segunda Guerra Mundial que apareceram óleo, mas só que foram poucas quantidades de óleo, entendeu? E percebeu-se que tinha uma fonte que era conhecida. Agora, como esse caso do Brasil, não, é um caso sui generis mesmo. Com relação ao duto também, que a senhora colocou, ficou comprovado na análise realizada pelos variados institutos que o óleo não era óleo brasileiro. Então, mesmo se viesse óleo ali da região do Nordeste por dutos, não seria aquele óleo que derramou, tendo em vista que quase 100% das investigações, das amostras, apontaram para o óleo venezuelano. Então, essa hipótese também foi descartada. Está descartada. E eu acho também importante a gente mencionar, comandante, de acordo com as suas ponderações, porque ainda temos alguma reticência para assinar tratados internacionais. Foi explicado porque saiu de pauta, né, porque envolvia outra convenção que não estava mais sendo utilizada, mas a gente fala muito sobre fundos de compensação, porque o Brasil, ele está, eu acho que a professora Eliana concorda comigo, o Brasil está no 10º ranking, na 10ª posição do ranking de países exploradores de petróleo. De acordo com a nossa legislação interna, nós não temos nenhum fundo de compensação para acidente, incidente ou poluição, né, que é muito comum em países que exploram petróleo, em países que, né, produzem e operam nas operações ex-proper relacionadas ao petróleo, exploração, produção, perfuração. Ter algum vazamento de pequeno, grande monta, e nós, de acordo com a lei nacional, nós não temos. Né? Não temos destinação de royalties para esse fim, não temos destinação de outros fundos de compensação. E não somos signatários, como foi mencionado pelo senhor e pela professora Eliane, inclusive considerando a abordagem das embarcações que adotam bandeiras de conveniência, não somos signatários do Brasil, enquanto país não é signatário da CLC 92, que estabelece uma responsabilidade civil, um seguro de acordo com a arqueação e capacidade de transporte daquele navio, e também não somos signatários da Fund Convention, vinculada à CLC 92. Eu queria entender do senhor e da professora Eliane, né, de ambos, como se dá a compensação paga pelos estados para esse fundo? Isso seria muito economicamente relevante para o país, essa contribuição para os armadores, né? Quem pagaria uma certa quantidade para sermos signatários de um fundo internacional de compensação para esse tipo de poluição? Bom, doutora Ingrid, o fundo, entendeu? Ele não é financiado pelo Estado, ele é financiado pelas empresas produtoras e importadoras de petróleo. Tá? Então, por exemplo, petróleo mesmo, óleo cru. Então, essas empresas quem vão contribuir para esse fundo. Essa contribuição para o fundo, ela é pro rata, entendeu? Com quem produziu mais, contribui mais. E, poxa, ele contribui em função dos acidentes que houve no ano anterior. Então, se não houve nenhum incidente, não necessariamente haverá contribuição para o fundo. Então, enfim, o fundo ele tem bastante específico, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, o Estado não é o Estado quem vai desembolsar o dinheiro e pagar o fundo, e sim as empresas que importam petróleo, importadoras e aquelas que, por exemplo, produzem os navios até na zona econômica exclusiva e transportam esse petróleo para a costa por navios. Se a convenção diz isso, ele tem que ser transportado por navio e tudo mais. Agora, se o petróleo vier por dutos de petróleo,
Então, você não tem que contribuir para o fundo, entendeu? Por quê? Porque ele não veio por intermédio de navios. Então, são essas peculiaridades, tá? E uma coisa que eu gostaria de destacar com relação ao fundo é o seguinte, por exemplo, se o país é signatário da Convenção da CLC 92 e o armador já despendeu ali o dinheiro do fundo, da CLC todo, e é signatário do fundo, o fundo vai além da limitação do armador, entendeu? Então, ele vai cobrir até o limite do fundo. Então, conforme eu citei ali, poxa, ela cobre até 76 milhões de STRs, e o fundo até 135, então essa diferença será compensada pelo fundo, ou seja, o que o armador, em termos de limitação, teria, se, por exemplo, uma vítima não conseguisse obter o valor total que ela almejava da CLC 92, ela pode acionar o fundo e receber essa diferença. Então, é um plus a mais que tem para as vítimas, entendeu? Então, isso é uma das vantagens que o fundo tem. Uma outra vantagem também é de que o fundo, quem é contribuinte do fundo, o Estado, por exemplo, se ele despendeu na prevenção da poluição além do seu território, ele pode requerer compensação do fundo para isso, entendeu? No caso, por exemplo, se a Venezuela tivesse, digamos assim, prevenido a poluição aqui, como ela é signatária do fundo, ela poderia ser recompensada por isso, entendeu? Então, são umas coisas que você não encontra muito no dia a dia para pesquisar. Tá? Esse é um outro ponto também. Então, por exemplo, se o Brasil fosse signatário e um navio brasileiro causou uma poluição num outro estado, por exemplo, o Brasil poderia solicitar os recursos do fundo, entendeu, para cobrir essas despesas lá no outro país, independentemente de ter seguro ou não. Concordo plenamente, comandante. A Petrobras já participou dos fundos Tobalop, Crystal. Eu acho que essa medida é uma medida extremamente relevante e passa realmente a obrigação às empresas que atuam na área, né? Mas sem prejuízo disso, eu acho que algumas medidas podem ser tomadas pelo próprio Estado, né? O que envolve, acho que esse momento de chamada da agenda, inclusive da ONU, que nós temos que cumprir, poderíamos incluir esta questão dos fundos, como é que eles deveriam ser tratados, a obrigatoriedade de adoção de fundos privados. Então, creio que é um momento bastante importante para que esse assunto seja tratado. Eu vou pedir desculpa a vocês, que eu tenho um outro seminário no momento, mas eu espero revê-los no nosso congresso de 26 a 28, principalmente obrigada, Ingrid, por estar nos auxiliando e sediando esse congresso na OAB. Obrigada desde já, comandante, espero tê-lo conosco. Inclusive, até gostaria de sugerir, quem sabe a gente pudesse novamente trazer esse tema. Mas ficamos à disposição. E para quem está nos assistindo, o congresso de 26 a 28, ele é organizado pela Maritime Law Academy, pela MLaw, em conjunto com a AB Pernambuco, e as inscrições ainda estão abertas, mas as vagas são limitadas. Então, fica aí o convite a todos para que nos prestigiem. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero revê-los em breve. Muito obrigada, professora Liane. A OAB agradece demais a sua participação, que, como sempre, abrilhanta muito todos os nossos eventos, né? Dia 26, 27 estaremos presencialmente juntas, né? Eu estou estimando esse momento, né? Estou com muita saudade. Nós não nos encontramos pessoalmente já quase desde, acho que, mais de um ano. Fevereiro, eu acho, por conta dessa pandemia, né? Então, será um evento com as maiores autoridades da área, direito marítimo portuário. O comandante Nogueira estará conosco, o almirante Lima Filho, outros juízes do Tribunal Marítimo, árbitros, professores. Então, as maiores autoridades estarão
conversando com a gente aqui em Pernambuco, né? Então, é um evento imprescindível e imperdível. Agradeço demais a sua participação aqui, que a OAB Pernambuco é sua casa. Um abraço. Um abraço, professora Eliane. Um prazer grande estar com a senhora também. Estaremos aí no dia 26, 27. Comandante, já nos direcionando ao fim, tem algumas coisas ainda que eu gostaria de conversar, se o senhor tiver tempo. De acordo com a sua explicação, então, né, se o Brasil fosse signatário dessa convenção e do Fund Convention, nós poderíamos ter, independente de sabermos o navio que havia poluído, desde que estivessem transportando óleo bruto, nós poderíamos pleitear uma indenização ao fundo pelos danos e pelos prejuízos que tivemos, pelos recursos que utilizamos para a limpeza de nossas praias e recuperação do meio ambiente. Seria mais ou menos isso. Isso, exato. Com relação à FUND, sim. Agora, com relação à CLC 92, é necessário que se saiba quem é o proprietário da embarcação. Para a FUND já não é necessário isso. É necessário que seja um óleo cru, entendeu? Que tenha sido transportado como carga, obviamente que nesse caso, devido à dimensão, por exemplo, o caso do Nordeste, a gente sabe que ele foi transportado como carga, então se aplicaria ao nosso caso, porque as indenizações vão além do território, é o que a convenção fala, entendeu? Então, território para a gente é até o limite do mar territorial e, enfim, além do território, então ele não definiu se era zona econômica exclusiva ou não, então é a partir dali onde houver o dano. Perfeitas explicações. Então, até agora, ainda há uma possibilidade de se encontrar o navio. As investigações ainda estão em curso. Sim. Como o senhor mencionou, a Diretoria dos Portos e Costas fez todos os relatórios, encaminhou à Polícia Federal, né, para que ela consiga ter mais subsídios para identificar. Então, ainda há uma esperança, né, para a identificação desses navios. Obviamente, conforme a gente viu, não há só um tipo de prova no direito, há prova testemunhal, há outras provas materiais também, entendeu? Documentais. Então, é importante a gente perquirir outros tipos de prova que possam trazer esses responsáveis à responsabilidade. Perfeito. Então, nem todas as nossas esperanças estão acabadas. Ainda há uma expectativa para se encontrar o navio ou os navios responsáveis por esse incidente que atingiu 2/3 da nossa costa do país, né? Diversos estados, inclusive 2 estados do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, foram também atingidos pelo incidente. Né? Nós temos diversos tipos de poluição marítima. A poluição por óleo é uma das mais severas, né? Acaba a oxigenação da água, como o senhor bem mencionou, passa vários dias para chegar à costa, às vezes se for um vazamento, né? Próprios navios de guerra que depois vazaram óleo, isso também é um risco. Então, nós temos aí diversas causas e fontes de poluição por óleo, seja transbordo de carga, seja um alijamento intencional, seja por conta de um naufrágio, seja para uma avaria grossa, né? A embarcação está passando por uma dificuldade, precisa alijar a carga, mas isso não faz com que a embarcação se exima de responsabilidade de ter todas as medidas de prevenção e contenção do dano e da poluição que causou, seja comunicando o estado de bandeira, seja comunicando o estado costeiro, para que esses possam se programar de acordo com os planos emergenciais, porque o Brasil também é signatário da Convenção de Planos de Recuperação e Restauração em caso de derramamento de óleo, que é de 1990. Isso é o PRC 90. O PRC 90, que estabelece os planos que nós regulamentamos aqui através da Lei do Óleo, a Lei 9966/2000, resolução do CONAMA. Como mencionei anteriormente, o Plano Emergencial Individual, o Plano de Área e o Plano Nacional de Contingência. Isso. Então, a nossa conversa hoje foi muito esclarecedora. Sabemos que há um caminho longo ainda para ser percorrido, que o Brasil precisa estar munido de maior fiscalização, não só nas águas internacionais, como o senhor mencionou, no alto mar,
que é terra de todos, então todos deveriam ser muito proativos para evitar esse tipo de incidente, de poluição, mas também dos nossos portos, né, para que os órgãos ambientais identifiquem se os portos, as instalações portuárias possuem os planos, as auditorias, para possibilitar uma cooperação dos entes no caso de um incidente como esse, das instalações, complexos, né, todos atuando de forma colaborativa, como determina a nossa Constituição, para que haja uma resposta mais rápida e os danos ao meio ambiente eles possam ser mais eficazmente contidos através de uma cooperação entre todos os envolvidos. Então, fico alerta para que o Brasil consiga rever alguns tratados, atualizá-los e ratificar alguns tratados para que possamos ter maior segurança, principalmente segurança para a contenção e reparação dos danos advindos desses acidentes. Então, eu vou lhe passar a palavra para suas considerações finais, destacando que para nós, a OAB de Pernambuco, foi uma felicidade enorme, a sua palestra foi muito esclarecedora, temos que ter debates assim, porque a responsabilidade pelo meio ambiente preservado e não poluído é de todos somos vulneráveis à responsabilidade, temos um dever proativo de debater, difundir e promover a sustentabilidade ambiental. Então, agradeço demais a sua participação e passo a palavra para que o senhor possa fazer alguns esclarecimentos e comentários finais. Muito obrigado, doutora Ingrid. Só um instante. Eu agradeço muito a participação e gostaria de ressaltar que o nosso trabalho, né, o trabalho da Marinha ainda continua e continuará por um bom tempo, até que nós consigamos alterar essas convenções internacionais que nós objetivamos. A gente sabe que, ao longo da história, eu não comentei isso, mas acidentes como Torre Canyon, Prestige, Amoco Cadiz, todos esses daí geraram alterações em convenções internacionais e até criação de convenções. A CLC 69 e a Marpol surgiram do Torre Canyon. Então, o nosso objetivo junto à IMO e junto à Convenção às Nações Unidas é de que nós possamos alterar as convenções de modo a que nós possamos fazer o acompanhamento desses navios tanto nas nossas águas quanto na área de responsabilidade SAR da Marinha, que começa a 10 graus, no meridiano de 10 graus, vai até o 46. Então, a área é muito grande e isso nos dará um conforto maior para que possamos cuidar de nossas águas. A Amazônia Azul, que já possui em torno de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, acrescentando aí o elevado de Rio Grande. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande por nossas águas. E a Marinha tá cuidando, não vai descansar enquanto não encontrar esses infratores, entendeu? O trabalho está continuando com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, e a gente está contribuindo com eles sempre que for necessário. Aí eu também vejo, conforme você citou, os países de bandeira são fundamentais, os estados de bandeira são fundamentais para que nós possamos chegar a cabo nessas investigações. O princípio da cooperação entre os estados, tanto pregado na Convenção das Nações Unidas, quanto na Rio 92 e em outras convenções internacionais, elas têm que ser postas em prática, tá? Para que nós possamos ter mais segurança no mar. O mar, principalmente em alto mar, ele não pode ser um espaço destinado a cometimento de ilícitos de todo tipo. Tá? Então, nós temos que cuidar do alto mar. O alto mar, como disse Arne Pardo, que era um maltês, né, ele é um bem comum da humanidade. Aquela área destina-se, tem uma autoridade responsável por ela, que é a International Seabed Authority, que é a IPSA, e que toma conta daquela área. Da forma dela, obviamente, é uma dimensão gigantesca. Então, quando a gente tem muita área e não tem muito controle, as coisas podem acontecer, mas compete a cada um de nós, em disciplina consciente, tomar conta das nossas embarcações que estão registradas sob nossas bandeiras, seja em nossas águas, seja em águas internacionais, de modo que possamos ter sempre mares limpos,
todos os locais, e principalmente para garantir o nosso sustento, porque do mar vem a pesca, vem o pescado, e com esse controle a gente vai conseguir também controlar os barcos de pesca que invadem nossas águas e que levam o nosso pescado, e realizam pesca predatória, enfim. A gente só vai ter a ganhar com isso aí. Apostamos muito no nosso sistema, no CISGAAS, de acompanhamento dos navios, que eu não mencionei porque é muito técnico e a gente ia fugir bastante do nosso enfoque. Mas a gente está caminhando aí para dias melhores, para maior segurança dos nossos mares e da nossa Amazônia Azul. Tá? Então, eu deixo aqui para você a esperança de que nós estamos continuando nas investigações, não vamos descansar enquanto não encontrarmos esses infratores. Tá? Muito obrigado e desejo a você um ótimo resto de semana. Obrigado a todos aqueles que nos ouviram até esse momento, pelo tempo aí que destinaram a nos ouvir. Tá? E a todos vocês uma ótima noite aí, tudo de bom. Obrigado. Muito obrigada, comandante. É muito bom quando a gente escuta, né, o senhor ratificar o compromisso da autoridade marítima, no incentivo, o trabalho que vocês estão tomando e que vem adotando, inclusive até agora, depois de um ano, ainda com as investigações em foco, né, não descansando para que possamos, de fato, encontrar esses infratores, o país seja ressarcido, né, e que a gente consiga dar o exemplo para que não haja mais essa negligência no alto mar, como o senhor bem mencionou, em face da ausência de fiscalização. Então, parabenizo o senhor, a toda a diretoria dos Portos e Costas pelo trabalho árduo em prol do nosso país. Agradeço a todos que nos ouviram, né, quinta-feira estaremos juntos novamente, né, debatendo outras temáticas aqui no TV OAB. Boa noite a todos e muito obrigada, comandante, até a próxima. Até o dia 26 de novembro. Até mais. Obrigado, Ingrid. Até dia 26. Tchau, tchau. Meu